Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado Governo de Minas, pessoal. Volume 4 agora, hein? Semana 1. O tema da semana é meios de transportes. Mas antes da gente começar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, nos sigam nas redes sociais, ativem as notificações, pessoal, porque cada vez que sair um videozinho novo, vocês vão ficar sabendo. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia, mas antes, pessoal, novidade para vocês, neste sábado agora, dia 12 de setembro, às 16 horas, teremos uma live muito especial com o pessoal da Escola Online. Vocês nos conheceram melhor e a gente fala um pouco sobre as novidades do canal. Beleza? Espero vocês lá. Não se esqueçam, pessoal. Bota um despertador aí do celular que ajuda, viu? Bota o despertador, nem que seja só para você ver um pouquinho, algo do tipo, pessoal. Tenho certeza, se você entrar nessa live, você vai ficar bem interessado no que a gente tem para falar para vocês. Beleza? Então vamos começar aqui agora a respeito do contexto da questão dos meios de transportes, beleza? A gente primeiro tem que começar falando a respeito da evolução dos transportes. A gente pode dizer que inicialmente o ser humano ele se deslocava, pessoal, apenas pelos seus pés, né? Vamos dizer assim. Ele se deslocava apenas andando, pessoal. Era um deslocamento demorado, que demorava dias, até às vezes meses, beleza? E eles se deslocavam muitas vezes devido à necessidade de busca de fontes de alimento, busca de caças, ou até mesmo devido a migrações, pessoal, ou devido à falta de recursos no local onde ele se instalava, ou migrações sazonais, pessoal, migrações, no caso, devido a diferentes estações do ano. Inverno, ele morava em uma área mais baixa. Verão, ele morava numa área mais elevada. Isso acontecia muito nos povos primitivos. Então, pessoal, até que chega a chamada fase agrícola, onde o ser humano consegue domar tanto as espécies vegetais, ou seja, ele aprende a plantá-las, a cultivá-las, como ele também doma os animais. Dessa maneira surgem, inclusive, os transportes via animais. Um pouco antes disso, até mesmo, pessoal, ele aprende, por exemplo, a navegar, pessoal, a fazer canoas bem rústicas, a partir de tronco de árvores, por exemplo, beleza? E falou em meios de transporte. Nós temos que pensar na invenção da roda, pessoal. A roda permite com que o ser humano se desloque de forma mais rápida e levando maior quantidade de pessoas ou de mercadorias, pessoal. A roda é uma forma que se utiliza com base dos transportes que faz com que a força exercida para aquele deslocamento seja menor, pessoal. Se vocês tiverem dúvida a respeito por que a gente faz menos força, é aquela mesma questão da polia, né? Aí eu peço para vocês que perguntem ao tio Camilo da física, pessoal. Tenho certeza que ele vai conseguir explicá-lo sem problema nenhum. Mas a gente fala dos meios de transportes, uma grande transformação a partir das revoluções industriais, pessoal. Onde surge, por exemplo, a máquina a vapor inicialmente, que possibilita a existência da ferrovia, inclusive um dos marcos da primeira revolução industrial, um dos marcos tecnológicos é a criação da ferrovia, além, é claro, pessoal, das próximas revoluções, motores a combustão, promove, por exemplo, outros meios de transportes, como o transporte rodoviário e o transporte aéreo, além do aprimoramento de outros meios de transporte, pessoal. Beleza? Pensando no Brasil, pessoal, o meio de transporte no Brasil ele foi bem rústico até mais ou menos metade do século XIX, onde nós tínhamos o máximo de carroças, por exemplo. A partir do século XIX, pessoal, a partir de Barão de Mauá, esse cara foi um grande visionário, pessoal. Ele tinha uma visão além do seu tempo. Ele tentou industrializar o Brasil antes do século XX, pessoal. Ele foi boicotado, na realidade. Inclusive, eu coloco para vocês aqui como sugestão de um filme legal e que pode te dar um pouco mais um contexto a respeito do Barão de Mauá, é o filme Mauá, do Imperador ao Rei. Acho que é esse mesmo o nome. Pessoal, o filme a respeito do Barão de Mauá, tem um ator famoso que faz o Barão de Mauá, inclusive. É um filme bem interessante. Pesquisa no Google, filme Barão de Mauá. Pronto, vai aparecer lá para você. E eu acho que ele está disponível em algumas plataformas gratuitas ou essas plataformas pagas aí, beleza? Então, pessoal, ele, por exemplo, investe na construção de ferrovias no Brasil. Ferrovias que foram
essenciais para o crescimento do Brasil, principalmente naquele momento da cafeicultura, pessoal, isso na segunda metade do século XIX. O escoamento do café, principalmente ali na segunda metade do século XIX, ele foi primordial para a questão da economia brasileira, pessoal. Então, inclusive, os barões de café eles brigavam para saber aonde a ferrovia passaria, onde ficaria, por exemplo, os pontos de parada de uma ferrovia, porque todos queriam que fosse em sua propriedade para facilitar justamente o escoamento da produção, beleza? A partir, então, do século XX, pessoal, basicamente, a partir de 1930, 1950, a ferrovia é deixada um pouco de lado. A gente para de investir em ferrovia, porque o Brasil começa a se industrializar. E, principalmente, JK, pessoal, ele investe pesado, ele traz um grande incentivo na indústria automobilística multinacional. Por que ele faz isso? Porque quando nós pensamos na indústria automobilística, pessoal, nós não podemos pensar apenas na indústria automobilística. Ela traz com ela toda uma cadeia produtiva. Então, se você queria industrializar o seu país de forma rápida, uma das formas é justamente inserir de forma maciça a indústria automobilística. Mas para que isso fosse possível, era necessário que o Brasil tivesse demanda, ou seja, tivesse mercado consumidor para isso, pessoal. Uma das formas de criar esse mercado consumidor, vamos criar rodovias, porque as pessoas não vão comprar carros se nós não tivermos um grande quantitativo de rodovias. Então, pessoal, inicia o chamado rodoviarismo, pessoal, uma grande expansão da malha rodoviária brasileira que persiste se bobear até hoje, se a gente for analisar. Nós ainda temos várias rodovias sendo criadas, ou várias rodovias sendo pavimentadas ainda no Brasil. Beleza? Isso fez com que outros meios de transportes que seriam bons para o Brasil. Por quê? O Brasil, pessoal, é um país de dimensões continentais. O transporte rodoviário ele é muito bom porque ele chega até o seu ponto final. Ele é um excelente transporte complementar a curta distância, ou seja, um complemento como outra forma de transporte. Mas ele não é bom a longas distâncias. Além de ser demorado a longas distâncias, pessoal, o seu custo é elevado também. Ou seja, nós deveríamos investir mais no Brasil em transportes a longas distâncias. Para aí, quem sabe a gente conseguir aquela velha, lá desde a época de JK, dos governos militares, integração do território nacional, a partir de ferrovias, a partir de hidrovias, por exemplo. Então, a gente fala em transportes a longas distâncias, nós temos que pensar nas ferrovias, nas hidrovias, beleza? Agora, transporte rodoviário, não. Isso é uma forma que o Brasil pecou no seu processo de expansão dos meios de transporte ou de sua rede de transporte, que a gente vai ver daqui 2 semanas, beleza? Pessoal, então vamos começar aqui, atividade 1. Descreva as necessidades que o homem tinha para se locomover no passado e as necessidades de hoje em dia. Tá lá, pessoal. É interessante a gente pensar que o homem do passado, pessoal, as grandes dificuldades que ele tinha para se locomover, ou suas necessidades, pessoal, era muito mais para questões próprias, questões locais. Foi o que eu disse lá no início, pessoal. Ele tinha a necessidade, pensando no homem primitivo, claro, de ir atrás de sua caça, ele tinha necessidade da colheita, de colher frutos. Já o homem atual, pessoal, o seu deslocamento diário é ao trabalho, por exemplo, transporte a partir do metrô, de ônibus, até mesmo de carro. Hoje em dia a gente desloca em longas distâncias porque é muito rápido. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu trabalho em várias cidades, pessoal, eu trabalho em pelo menos 4 cidades diferentes. Só é possível porque eu pego um carro e em 1 hora, 2 horas eu chego no local de trabalho. Beleza? Porque se não fosse meios de transportes tão rápidos como os que existem hoje, isso seria impossível. Hoje em dia as pessoas se deslocam, pessoal, distâncias gigantes só por lazer. Ah, eu vou lá para a Europa. Beleza, pega um avião, em 12 horas você está na Europa. Então, assim, é algo muito rápido. A gente tem que pensar também, eu coloquei só o homem primitivo e o homem atual. Mas existe um meio termo aí, que a partir do capitalismo comercial, principalmente, pessoal, surge uma nova motivação do transporte em uma larga escala, né? Que é o comércio, pessoal. As pessoas começam a se locomover mais entre os territórios justamente devido à atividade comercial, beleza? Isso você pode complementar na sua questão se você quiser. Questão número 2. Para avaliar o meio de transporte de uma determinada região, qual o melhor indicador? Por quê? Pessoal, essa questão eu acho ela perigosa. Por que eu acho ela perigosa? Porque existem alguns indicadores interessantes, beleza?
Por exemplo, a gente pode pensar na questão do relevo, do local, a gente pode pensar no clima, a gente pode pensar até mesmo em questões naturais diversas e até questões econômicas. De forma geral, pessoal, pensando num país, seria sua extensão territorial. Porque se é um país de grande extensão territorial, pessoal, nós precisamos de uma malha de transportes de longas distâncias que sejam eficientes em grandes distâncias, muito boa. Se for um país pequeno, você não precisa ter grandes malhas ferroviárias, por exemplo. Você pode ter o rodoviarismo, porque o transporte rodoviário, igual eu disse para vocês, ele é excelente para curtas distâncias. Mas essa questão, pessoal, ela me deixa com o pezinho atrás. Porque, apesar do relevo, se for um país montanhoso igual o Chile, se for um país extremamente frio, então, pessoal, a gente tem que pensar vários fatores. Como ele pede o principal, qual o melhor indicador, eu penso que a extensão territorial do país, beleza? Ou o seu território em si. Análise do seu território, território em questão. Tranquilo, pessoal? Atividades 3 e 4. 3. Onde e quando foi inventado a roda, pessoal? Pessoal, a roda ela foi inventada há cerca de 5.000 anos atrás, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Cuidado! Não coloca apenas Mesopotâmia, porque na Argentina existe uma região da Argentina que se chama Mesopotâmia também. Beleza? Então, eu colocaria Mesopotâmia lá no Oriente Médio. Beleza? Lá foi onde a roda foi inventada. Pessoal, e ela é essencial para os meios de transporte. Foi o que eu falei com vocês. Ela possibilitou o transporte ser mais rápido, gastando menos energia. A pessoa, energia ou combustível? Não, pessoal, combustível também é transformação de energia ali. Então também está correto falar apenas energia. Então você possibilita, por exemplo, levar maiores cargas, maior número de pessoas, gastando uma energia menor. Ou seja, você possibilita o transporte ser mais rápido e menos energia. Então essa é a grande importância da roda. Para quem assiste aí esses desenhos animados, Pica-Pau, ele sempre fala a respeito disso, né? Ou pelo menos eu acho que fala, né? Porque eu tô ficando velho, pessoal. Eu assisti esses desenhos há 20 anos atrás, né? Já tem um pouco de tempo. 4, pessoal. Faça uma análise sobre os meios de transporte usados pelo homem antes e após a Revolução Industrial, avaliando suas principais características. Antes da Revolução Industrial, pessoal, o transporte movido à força animal, a força do ser humano, muque, no caso as pernas, ou se não, pessoal, até mesmo transporte movido a forças da natureza. As caravelas, por exemplo, é um grande exemplo. A partir do vento, das correntes marítimas, se navegava. Tranquilo? E esses meios de transporte, apesar deles até conseguirem atingir longas distâncias, eles eram bastante demorados, pessoal. Era demorado o deslocamento. Atualmente, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, surge, por exemplo, o motor a máquina a vapor, que possibilita a criação de ferrovias. Depois o motor a combustão, na segunda Revolução Industrial, que possibilita transportes muito mais rápidos. Lá no início do século XX, na primeira década do século XX, nós temos a criação do avião, pessoalmente, um transporte extremamente rápido. Então, pessoal, existe essa dualidade aí dos transportes, antes e pós-revoluções industriais. O avanço dos meios de transportes após a Revolução Industrial é gigante, pessoal. E quando nós falamos dos meios de transporte, no seu avanço, nós temos que pensar na hora em um aspecto chamado globalização, beleza? Apesar do PET não trazer essa relação para a gente agora, pessoal, eu gosto de dizer que um dos tripés da globalização são os meios de transporte. Eu colocaria informação, transporte e comunicação, beleza? E a atividade número 5, pessoal. Faça um breve resumo sobre a evolução dos meios de transporte no Brasil. Pessoal, eu coloco aqueles 3 aspectos, por isso eu coloco 3 parágrafos aí. Desculpem. Podemos pensar no transporte antes Barão de Mauá, beleza? Que era força animal, força humana, beleza? Segundo momento, transportes. Inserção da ferrovia ali por um século, mais ou menos de 1850 a 1950, onde nós tínhamos a ferrovia extremamente importante para o Brasil. E nós temos, a partir de 1950, a questão do rodoviarismo muito intenso, pessoal. A questão do transporte rodoviário muito intenso. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Não se esqueçam da nossa live. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nos sigam nas redes sociais. Ativem as notificações. Um forte abraço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu!